Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O ano de 2021 vai trazer algumas novidades de âmbito fiscal, particularmente em relação ao novo Orçamento Geral do Estado para 2021. Os cursos práticos da Certform, eles são sempre ministrados em conformidade com a legislação mais atualizada no momento. E os nossos cursos, particularmente aqueles que envolvem matérias fiscais, ao nível do IRC, do IRS e do IVA, eles estão atualizados e vão sendo atualizados permanentemente à medida que as alterações decorrentes da lei são efetivamente colocadas em Diário da República. Hoje vamos tratar de uma alteração que vigora a partir de 1 de janeiro de 2021. Trata-se de uma alteração que já vem do Orçamento Geral do Estado do ano de 2020 e que tem a ver com o limite de isenção do artigo 53 do Código do IVA relativamente aos trabalhadores independentes. Como eu disse, este limite que eu agora vou falar, ele foi já definido no Orçamento Geral do Estado para 2020, mas entra em vigor em 2021. E trata-se do limite de 12.500 euros, porque em 2020 esteve em vigor o limite anual de 11.000 euros. Então, a matéria que eu vou abordar trata de trabalhadores independentes, o novo limite de isenção de IVA em relação ao ano de 2021. Para que um trabalhador independente possa gozar da isenção de IVA em conformidade com o artigo 53 do Código do IVA, ele tem que, cumulativamente, ir ao encontro de um conjunto de requisitos que estão efetivamente elencados aqui no artigo 53 do Código do IVA. Para que um trabalhador independente possa gozar de isenção de IVA, ele terá que não possuir nem ser obrigado a possuir contabilidade organizada. Não possuir nem ser obrigado a possuir. Um trabalhador independente é obrigado a possuir contabilidade organizada quando, isto para efeitos obviamente de IRS, quando ultrapassa 200.000 euros em termos de volume de negócios. Mas um trabalhador independente que não alcance esse volume de negócios, ele pode optar por contabilidade organizada. E quando se opta por contabilidade organizada, passa-se a possuir uma contabilidade organizada e, a partir daí, não é permitido usufruir da isenção de IVA. Portanto, quem tem contabilidade organizada passa a ser um sujeito passivo de IVA. Portanto, não pode possuir nem ser obrigado a possuir contabilidade organizada, não praticar operações de importação ou de exportação. Importação e exportação está relacionado com transmissão de bens. Importação é aquela operação que consiste em adquirir bens de países terceiros, e a exportação é aquela operação que significa exportar, vender bens para países terceiros. Portanto, não pode praticar operações de importação, aquisição de bens de países terceiros ou exportação, venda de bens para países terceiros. Também não pode exercer atividade de transmissão de bens ou outras prestações de serviços
mencionadas no anexo E do Código do IVA. E aqui tem a ver com transmissão de bens e prestações de serviços no setor de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis. Portanto, não pode estar a vender ou prestar este tipo de serviços dentro destes setores. É o tal anexo E do Código do IVA. E cumulativamente com isto tudo, para que possa usufruir da isenção do artigo 53 do Código do IVA, em 2020, o volume de negócios, que é aquilo que faturou, tem que ser inferior a 11 mil euros. Não pode ser superior a 11 mil euros. E em 2021, e aqui é que está o novo limite, para gozar de isenção de IVA, passa a não poder faturar mais do que 12.500 euros. Portanto, o seu volume de negócios terá que ser efetivamente inferior a 12.500 euros. Portanto, há um aumento de 1.500 euros relativamente ao volume de faturação. Portanto, estes são os requisitos cumulativos para que um sujeito, um trabalhador independente, possa usufruir de isenção de IVA nos termos do artigo 53 do Código do IVA. Portanto, o limite no ano de 2021, o limite do volume de negócios passa para 12.500 euros. Então, eu agora vou exemplificar, através de um conjunto de casos, a aplicação deste limite e também a proporcionalidade aplicada a este mesmo limite. Vamos, então, exemplificar um conjunto de possibilidades. Vou então começar com o exemplo número 1. Exemplo 1. Temos um trabalhador independente e esse trabalhador independente ele tem os seguintes dados. Portanto, trata-se então de um trabalhador independente. Os trabalhadores independentes, na perspectiva do IRS, estão enquadrados na categoria B, que são os rendimentos empresariais e profissionais, para efeitos de IRS, e os dados deste trabalhador independente foram os seguintes. Vamos supor que o primeiro exemplo eu vou reportá-lo ao ano de 2020. 31 de dezembro de 2020. Vou dar alguns exemplos relativamente a 2020, porque é importante os trabalhadores independentes agora, no final deste ano, conhecerem estas regras. Vamos supor que um trabalhador independente, ao longo do ano de 2020 e durante os 12 meses, trata-se de um trabalhador independente que exerceu a atividade desde 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, portanto, exerceu a atividade ao longo de todo o ano de 2020. E este trabalhador independente é um trabalhador independente que durante o ano de 2020 esteve sujeito a IVA. Esteve enquadrado no regime do IVA. Porquê? Porque no ano passado, ou seja, 2019, tinha ultrapassado o limite do artigo 53 do Código do IVA. E em 2019 esse limite era de 10 mil euros. Aliás, antes de 2020, durante muitos anos, o limite foi de 10 mil euros. Em 2020 passou para 11 mil euros.
E em 2021 passa agora, não é, para 12.500 euros. Passa em 2021. Este trabalhador independente, no ano de 2020, sendo ele sujeito passivo de IVA, andou sempre a preencher os seus recibos verdes, a emitir os seus recibos verdes, acrescentando a taxa de IVA aos seus clientes, portanto, cobrando o IVA aos seus clientes. Só que chegou ao dia 31 de dezembro do ano 2020 e o total do volume de negócios que apurou em 2020, eu vou-lhe chamar volume de negócios, que é aquilo que efetivamente faturou, foi, por exemplo, de 8.000 euros. 2020 foi um ano que correu pior para este trabalhador independente e chega ao fim de 2020, relativamente a 12 meses de atividade, e tem um volume de negócios efetivo de 8.000 euros. O volume de negócios é aquilo que se fatura. São as vendas de mercadorias ou a prestação de serviços. E o valor é sempre o valor sem o IVA. É a base tributável, é o valor sem IVA. 8.000 euros. Estes 8.000 euros, reparem que em 2020 vigorou o limite de 11.000 euros, em termos de volume de negócios. 11.000 euros que correspondem a 12 meses. Aquilo que eu posso concluir é que este trabalhador independente, ele apresenta um volume de negócios de 8.000 euros relativamente aos 12 meses, que é diretamente comparável com os 11.000 euros estabelecidos pela lei em 2020. E este valor é um valor inferior a 11.000 euros. Portanto, o volume de negócios efetivo deste trabalhador independente não alcançou os 11.000 euros. E eu também vou pressupor que todos aqueles requisitos que ao bocado eu tinha elencado do artigo 53 estão verificados, ou seja, ele não possui contabilidade organizada, ele não realiza operações de importação e exportação, ele não realiza prestações de serviços e transmissões de bens na área do anexo E do Código do IVA, portanto, aquele tipo de serviços que eu há bocado referi, reciclagem, sucatas, como nos diz aqui o artigo 53 do Código do IVA, não exerçam atividades que consistam em transmissões de bens ou prestações de serviços no setor de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis, mencionados no anexo E do Código do IVA. E também não tenha atingido os 11.000 euros, efetivamente só fez 8.000. O que é que este trabalhador independente pode fazer? Em primeiro lugar, ele pode não fazer nada. E se não fizer absolutamente nada, significa que o ano de 2021 vai continuar no regime do IVA. No entanto, se ele assim quiser, e está no seu direito, pode, durante o mês de janeiro de 2021, preencher uma declaração de alterações, chama-se Declaração de Alterações na Atividade, ou alterações da atividade. E nesta declaração de alterações, ele vai mencionar o volume de negócios efetivo que teve. E reunindo todos aqueles requisitos que eu agora estive a explicar, que são cumulativos, efetivamente, ao ter faturado abaixo de 11.000 euros, ser-lhe-á atribuído o regime de isenção do IVA para o ano de 2021, ao abrigo do número 1 do artigo 53 do Código do IVA. Portanto, uma pessoa que em 2020 estava enquadrada no IVA, porque não alcançou
os tais 11 mil euros, isto numa perspectiva de ter exercido a atividade ao longo do ano todo, fez apenas 8 mil, pode, se assim entender, é uma opção sua, solicitar, através do preenchimento de uma declaração de alterações, o regime de isenção de IVA e vai ficar isento de IVA ao longo do ano de 2021. Quando chegar ao final do ano 2021, verá o volume de negócios efetivo e em 2021 funcionará o limite de 12.500 euros e já não o limite de 11 mil euros. A questão é a seguinte, será vantajoso para um trabalhador independente que por não ter alcançado os 11 mil euros, ter ficado abaixo, preencher a declaração de alterações da atividade e gozar do regime de isenção de IVA? Fará sentido ele fazer isso? Ou deverá ele continuar, e porque se não fizer nada vai continuar, no regime do IVA, e concretamente no regime trimestral do IVA? Bom, isso vai depender da atividade de cada um. Existem trabalhadores independentes que efetivamente vão beneficiar pelo facto de estarem isentos de IVA, porque não terão que entregar a declaração periódica do IVA e isso facilita efetivamente o trabalhador independente. Deixa de ter, digamos que, uma preocupação de entregar a declaração periódica do IVA, que é o que acontece com todos aqueles que gozam da isenção do IVA pelo artigo 53. Não entregam declaração do IVA. Mas existem determinadas atividades em que a isenção de IVA pode não beneficiar. O IVA é um imposto que funciona da seguinte maneira. Existem duas perspectivas. O IVA a favor do Estado, que é aquele IVA que se cobra ao cliente, chamado IVA liquidado, o IVA das vendas, e por outro lado, existe o IVA suportado nas compras. E o IVA suportado nas compras é o chamado IVA dedutível. Podemos deduzir IVA quando realizamos compras, e três tipos de compras. Compras de mercadorias, compras de ativos fixos, ou seja, imobilizado para a nossa atividade, quer seja ativo fixo tangível, quer seja ativo intangível, são as aquisições de investimentos, e também podemos deduzir o IVA em outros bens e serviços. Por exemplo, eletricidade, telefones, comunicações, água, por aí fora. Gasóleo, por exemplo, o gasóleo pode deduzir 50% do imposto. Esse tipo de despesas que se constituem como outros bens e serviços. Temos é que estar muito atentos a um artigo do Código do IVA, que é o artigo 21 do Código do IVA. Este artigo 21 é o artigo das exclusões ao direito à dedução. E tudo o que está elencado no artigo 21 do Código do IVA significa que não é permitido deduzir o IVA do IVA suportado naquele tipo de despesas. Mas, para algumas atividades, só o facto de poder deduzir o IVA das compras de mercadorias poderá ser algo vantajoso. E poderá haver até meses em que as deduções do IVA sejam superiores ao IVA liquidado e daí resulte um crédito de imposto para o contribuinte. Ou seja, eu tenho que refletir sobre a minha atividade. Se for uma atividade que conduz normalmente a IVA a pagar, porque eu faço poucas deduções de IVA, isso acontece particularmente nos prestadores de serviços, fará todo o sentido preencher a declaração de alterações de atividade e passar para o regime de isenção. Agora, se for uma atividade, por exemplo, de venda de mercadorias, em que eu posso deduzir o IVA das compras das mercadorias, porque se eu vendo mercadorias eu tenho que as comprar, ou tenho que adquirir matérias-primas para produzir mercadoria para venda, aí eu vou ter que refletir se de facto vou continuar no regime do IVA, porque tenho ali um peso de deduções para balancear com
o IVA a favor do Estado, podendo até haver crédito de imposto, IVA a recuperar, e, portanto, eu vou ter que pensar bem na minha atividade e ponderar aquilo que é o IVA a favor do Estado e o IVA a meu favor, que decorre das deduções de imposto de IVA que eu faço nas compras de mercadorias, de imobilizado ou de outros bens e serviços. Portanto, há que ponderar. Aquilo que eu posso dizer é que quando se trata de prestação de serviços, os prestadores de serviços, como fazem naturalmente poucas compras, têm pouco imposto a deduzir, normalmente, a isenção do IVA poderá fazer sentido e assim ficam pelo menos um ano sem ter que preencher declarações de IVA e também sem cobrar o IVA ao cliente. Ou seja, o serviço não é acrescentado mais 23%. Portanto, há que ponderar e se efetivamente chegarmos à conclusão que faz sentido a isenção de IVA, preenchemos uma declaração de alterações da atividade durante o mês de janeiro e passa a produzir efeitos logo a partir do dia 1 de janeiro. Ou seja, vamos estar isentos de IVA ao longo do ano de 2021. Este seria, então, o primeiro exemplo. Vamos agora a um segundo exemplo. Vamos supor que é igualmente um trabalhador independente, mas este trabalhador independente tem uma particularidade relativamente ao anterior. Este trabalhador independente, ele chegou a 31 de dezembro do ano de 2020 e faturou, portanto, o seu volume de negócios efetivo, foi de 5.000 euros. E este trabalhador independente, em 2020, ele estava isento de IVA pelo artigo 53 do Código do IVA. E a sua atividade foi uma atividade que ocorreu apenas a partir de setembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, é uma atividade que iniciou em setembro. E, portanto, foram 4 meses. E em 4 meses de 2020, faturou 5.000 euros. E eu quero saber se este trabalhador independente vai ter alguma alteração, porque ele estava no regime de isenção. E porquê que ele estava no regime de isenção de IVA do artigo 53? Porque quando ele iniciou a sua atividade em setembro, ele fez uma estimativa em termos de volume de faturação inferior aos 11.000 euros, porque quando se inicia uma atividade é obrigatório na declaração de início de atividade apontar um valor de volume de negócios que estimamos vir a obter do mês em que nos estamos a inscrever até ao fim daquele ano. E face ao valor que ele colocou, foi-lhe atribuído a isenção pelo artigo 53, porque em termos proporcionais, naquela altura, ele estimou um valor inferior a 11.000 euros. Chegou ao final do ano e desde setembro até dezembro faturou 5.000 euros. E aqui nós temos que pensar o seguinte. Estes 5.000 euros, eles são comparados com os 11.000, mas em termos de proporção. Claro que se eu comparar 5.000 com 11.000, obviamente que 5.000 é inferior a 11.000. Mas isso era se correspondesse a 12 meses. Então eu aqui tenho que fazer o seguinte cálculo, que é feito pela autoridade tributária. É o cálculo da proporção. Se eu dividir 11.000 euros, limite de 2020, por 12,
Isto dá 11.000 a dividir por 12, dá 916,67. Para que este trabalhador independente ficasse ou continuasse em 2021 isento de IVA, conforme estava em 2020, ele teria que ter um volume de faturação efetivo inferior a 4 vezes 916,67, porque é proporção. Ou seja, os 11.000 corresponde a 12 meses. Mas se eu multiplicar 916,67 por 4 meses, porque ele trabalhou setembro, outubro, novembro e dezembro, 916,67 vezes 4, nós temos 3.666,68. E para que este trabalhador independente continuasse a gozar de isenção de IVA, ao longo do ano 2021, ele teria que ter faturado abaixo deste valor. E faturou mais, faturou 5.000 euros. E se eu dividir 5.000 euros pelos 4 meses em que ele esteve em atividade, dá uma média de 1.250 euros ao mês, o que é muito superior a este limite mensal. E, consequentemente, este trabalhador independente perdeu a isenção de IVA, porque, na proporção, 5.000 euros para 4 meses é superior a 11.000 euros correspondente a 12 meses, conforme está aqui demonstrado. O que é que ele vai ter que fazer? Se ele perdeu a isenção, ele é obrigado a fazer o seguinte. Isto é muito importante os trabalhadores independentes terem esta noção para saber o que é que devem fazer. Portanto, como perdeu a isenção do IVA, tem o mês de janeiro, de 1 de janeiro a 31 de janeiro de 2021, para apresentar uma declaração de alterações da atividade. E nessa declaração de alterações da atividade vai preencher mencionando o seu volume de negócios. E, obviamente, ao ter em termos proporcionais ultrapassado o limite, vai ser enquadrado pela autoridade tributária no regime normal trimestral do IVA. Porquê trimestral? Porque quando o volume de negócios é inferior a 650.000 euros, aplica-se o regime trimestral do IVA. Vai ter que apresentar a declaração do IVA de 3 em 3 meses. Janeiro, fevereiro, março e depois o próximo trimestre e assim sucessivamente. Quando os volumes de negócios ultrapassam os 650.000 euros, a declaração do IVA tem que ser mensal. Mas para volumes de negócios até 650.000 euros, a declaração do IVA é uma declaração trimestral. E, portanto, é isso que ele tem que fazer. E quando é que ele começa a cobrar IVA aos clientes? A partir de fevereiro. Está bem? Portanto, durante o mês de janeiro, ele vai preencher, apresentar a declaração de alterações de atividade e, a partir de fevereiro, começa obrigatoriamente a cobrar IVA aos seus clientes. E àqueles clientes que sejam entidades com uma contabilidade organizada, por exemplo, às empresas, para além de cobrar o IVA, vai ser obrigatório retenção na fonte. A retenção na fonte em sede de IRS, ou seja, ele vai ter que deixar lá naquela empresa uma percentagem de IRS retido, que funcionará como uma antecipação do imposto por conta do montante final que haverá a pagar quando ele apresentar no próximo ano a sua declaração modelo 3 e o anexo B. Eu depois no fim vou só referir também muito rapidamente quais são as taxas de retenção na fonte que se aplicam aos trabalhadores independentes. Portanto, este segundo exemplo penso que ficou compreendido. Todos aqueles que chegam ao final do ano de 2020
e ultrapassam os 11 mil euros, e na proporção, não é? Porque 5 mil euros para 4 meses efetivamente corresponde a mais do que 11 mil para um ano, tem que durante o mês de janeiro apresentar a declaração de alterações de atividade e a partir de fevereiro começam a cobrar o respectivo IVA. Agora vou dar um outro exemplo e que consiste no seguinte. Vamos imaginar que um trabalhador independente trabalhou o ano todo, ele estava isento de IVA pelo artigo 53 do Código do IVA em 2020 e fez uma atividade de 12 meses. Portanto, desde janeiro até dezembro, trabalhou o ano todo e chegou a 31 de dezembro e faturou 13 mil euros. Portanto, aqui penso que não há qualquer dúvida. É um valor de 13 mil, corresponde ao ano todo. Estava isento durante 2020, porque em 2019 não teria ultrapassado o limite, que na altura era 10 mil, e ficou isento em 2020 de IVA. Só que em 2020 a atividade correu melhor e faturou 13 mil euros. É muito simples, vai ter que em janeiro apresentar a declaração de alterações da atividade e a partir de 1 de fevereiro passa a ser obrigado a cobrar o IVA a todos os seus clientes e aos clientes que sejam entidades com uma contabilidade organizada, para além de cobrar IVA, vai-se aplicar retenção em sede de IRS. Portanto, este exemplo 3 é muito simples e penso também ficou compreendido. Portanto, isto aqui seria então o exemplo 3, o terceiro exemplo de hoje. Trabalhador independente que ao longo do ano de 2020 goza de isenção de IVA pelo artigo 53, porque em 2019 não tinha alcançado o limite nessa altura estabelecido, que era de 10 mil euros, mas que chega ao final de dezembro de 2020, efetivamente fatura 13 mil euros, perde a isenção de IVA, tem o mês de janeiro para apresentar a declaração de alterações da atividade, em fevereiro de 2021, obrigatório cobrar o IVA a todos os clientes. Agora vamos a um quarto exemplo. E este quarto exemplo eu já vou considerar o ano de 2021. E portanto vou trabalhar a partir de agora com o limite de 12.500 euros, que é o limite que entra em vigor em 2021. Então vamos imaginar o seguinte. Claro que agora em 2021 vamos abordar inícios de atividade. Então eu vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo. Vamos imaginar que em março de 2021 um trabalhador independente ou alguém que quer iniciar uma atividade como trabalhador independente vai preencher a declaração de início de atividade. Uma declaração de início de atividade é aquela declaração que nós preenchemos para o início da atividade na categoria B. Aquilo que este sujeito vai ter que fazer, e para que em março lhe seja atribuído, imediatamente definido, o regime de enquadramento do IVA, ele tem que fazer uma estimativa. Quando se inicia a atividade pela primeira vez, quando se preenche a declaração de início de atividade, é obrigatório fazer uma estimativa em termos de aquilo que nós consideramos que vamos ganhar desde o mês do início até ao fim daquele ano. Só que agora vamos sempre pensar em termos de 12.500 euros.
A partir de agora pensamos em 12.500 euros, portanto deixou de vigorar a questão dos 11.000 euros e agora os nossos cálculos serão na base de 12.500 euros, portanto a partir de 1 de janeiro. Quem inicia a atividade a partir de 1 de janeiro. 12.500 euros é para 12 meses. E portanto convém, e porque é sempre importante a questão da proporcionalidade, vamos dividir 12.500 por 12 para termos uma noção do valor mensal que está subjacente. E o valor mensal passa a ser 1041,67. 1041,67. 12.500 a dividir por 12. Então, eu inicio uma atividade em março e faço uma estimativa, vamos supor, de 6.000 euros. Eu acho que de março até dezembro vou receber 6.000 euros. Como é que é feito o meu enquadramento inicial? De março até dezembro são 10 meses. Portanto, o janeiro e o fevereiro ficam excluídos. 10 meses de março até dezembro. E, portanto, no fundo, divide-se os 6.000 por 10. Isto para pensarmos sempre em termos de proporcionalidade. 6.000 por 10, o que dá 600 euros, e que é um valor muito inferior aos 1.041 que correspondem aos 12.500 para 12 meses. O que é que vai acontecer com este sujeito? Para início da atividade, ele fica imediatamente isento de IVA. O artigo 53 do Código do IVA. E significa que os seus recibos verdes vão ser isentos, não cobra IVA aos seus clientes. E relativamente à retenção na fonte, uma vez que o volume de negócios é igualmente inferior ao limite, fica dispensado da retenção na fonte. Para já fica dispensado da retenção na fonte. E é assim que inicia a sua atividade. A isenção do IVA é uma isenção que vai durar até 31 de dezembro de 2021. Não se mexe com o IVA. Vai estar isento o ano todo. E só em 31 de 12 de 2021, face ao seu volume de negócios efetivo, é que ele tirará as conclusões que eu há bocado expliquei. Ou seja, se chegarmos a 31 de 12 de 2021 e se o volume de negócios efetivo tiver ultrapassado os 12.500 euros, em 2022 e durante janeiro de 2022 ele tem que apresentar uma declaração de alterações da atividade para passar em 2022 a estar sujeito ao IVA. E passará a cobrar IVA a partir de fevereiro, 1 de fevereiro de 2022. As conclusões são iguais às dos exemplos anteriores. Se o indivíduo chegar a 31 de dezembro de 2021 e tiver faturado, por exemplo, 6.000, 7.000, 8.000, ou seja, em termos proporcionais inferior aos 12.500, 2022 continua isento de IVA. Agora vamos supor que a atividade começa a decorrer e temos o seguinte. Em março fatura 1.000 euros. Em abril, portanto temos o março, temos o abril, temos o maio, junho, julho, agosto. Vamos supor que a atividade deste sujeito corre melhor, muito melhor, do que aquilo que era a sua estimativa. Em abril fatura 2.000 euros. Em maio 2.000. E portanto vai com 5.
Em julho, 3.000. 8. Em julho, 3.000. 11.000 euros acumulados. Em agosto, 2.000. 13.000 euros acumulados. 13.000 euros acumulados em agosto acaba de ultrapassar os 12.500 euros. O que é que acontece? Em termos de IVA não acontece nada. O IVA mantém-se isento até ao dia 31 de dezembro de 2021. Só vai alterar o regime a partir, durante o mês de janeiro de 2022, a entrega à declaração de alterações da atividade e depois a partir de fevereiro começa a cobrar o IVA, fevereiro de 2022. Só que a partir de agosto e no mês a seguir, que é setembro, portanto, a partir de setembro, para todas as entidades que tenham uma contabilidade organizada, é obrigatório a retenção na fonte, em sede de IRS. A retenção na fonte ela passa a ser obrigatória no mês seguinte, ao qual é ultrapassado o limite previsto no artigo 53 do Código do IVA. É uma retenção de IRS, mas o limite considerado, o Código do IRS considera o mesmo limite que está no artigo 53 do Código do IVA, que em 2021 será de 12.500 euros. E, portanto, a partir de setembro, obrigatoriedade de retenção na fonte, portanto, perde a dispensa da retenção na fonte e passa a ser obrigatório retenção na fonte em sede de IRS. E, portanto, chega a 31 de dezembro de 2021, tem o seu volume de negócios efetivo, obviamente que ultrapassa os 12.500 e, portanto, para o ano 2022, sempre passará a estar sujeito a IVA, como eu já expliquei, e retenção na fonte relativamente às entidades, aos seus clientes, que sejam entidades que possuam uma contabilidade organizada. Agora vamos supor exatamente, e para finalizar, vamos supor exatamente a mesma coisa, agora é o exemplo número 5, um trabalhador independente que em março inicia a sua atividade e a sua estimativa é de 10.000 euros. Uma estimativa de 10.000 euros estima vender mercadorias ou prestar serviços de 10.000 euros desde março até dezembro. Faturar 10.000 euros. De março até dezembro já sabemos que são 10 meses. Eu até vou colocar uma estimativa maior, que é para fazer sentido, senão iríamos pela conclusão anterior. Portanto, a estimativa será de 11.000 euros, por exemplo. De março até dezembro. Portanto, 11.000 euros que correspondem a 10 meses. 11.000 euros que correspondem a 10 meses, o que dá 1.100 euros ao mês. E, portanto, 1.100 euros ao mês, em termos de proporção, é superior a 1.041, que corresponderia a 12.500. Este trabalhador independente, ao prever 11.000 euros de março até dezembro, claro que 11.000 euros é menor do que 12.500. Mas são 11.000 euros para 10 meses. E 11.000 euros para 10 meses dá 1.100 ao mês. E, portanto, 1.100 ao mês daria para 12 um volume de negócios de 13.200 euros. Se eu me proponho receber ou ganhar, em termos de estimativa, claro, 11.000 euros de março até dezembro,
Em termos proporcionais, é a mesma coisa que 13.200 euros para o ano todo. Está bem? Porque é 1.100 ao mês. 1.100 vezes 12 dá 13.200. E 13.200 é superior a 12.500. Então este trabalhador independente fica imediatamente em março enquadrado no regime trimestral do IVA. Imediatamente enquadrado em regime trimestral. Ou seja, logo no primeiro recibo verde que ele emite em março tem que cobrar IVA aos seus clientes. Vai ter que apresentar a declaração periódica do IVA trimestral. A primeira, portanto, janeiro e fevereiro, ele começa em março, mas já conta. O março já conta como ao primeiro trimestre. Então ele vai ter que apresentar a primeira declaração periódica do IVA, apresenta-se sempre, entrega-se às finanças sempre, até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre. Então janeiro, fevereiro, março, até ao dia 15 de maio, ele vai entregar a primeira declaração periódica de IVA, claro que só tem operações de março, mas março pertence ao primeiro trimestre e, portanto, já vai ter que entregar a declaração de IVA do primeiro trimestre, colocando, obviamente, apenas as operações que realizou em março. Além de estar enquadrado no regime trimestral do IVA, ele tem que imediatamente fazer retenção na fonte a todos os seus clientes que possuam uma contabilidade organizada. E para terminar, eu vou apenas referir quais são as taxas de retenção na fonte que se aplicam ao trabalhador independente da categoria B. As taxas de retenção na fonte, elas aplicáveis aos rendimentos da categoria B, elas estão previstas no artigo 101, número 1 do Código do IRS. Artigo 101, número 1 do Código do IRS. As taxas de retenção na fonte. Então, segundo o artigo 101, número 1 do Código do IRS, relativamente ao trabalho independente, categoria B, existem 4 taxas de retenção. As 4 taxas serão, então, a taxa de 16,5%, a taxa de 25%, e depois temos na linha C 11,5% e na linha D 20%. E portanto são estas as taxas que se poderão aplicar ao nível de retenção na fonte em sede IRS. O artigo 101 do Código do IRS refere que 16,5% é aplicável no âmbito da propriedade intelectual, direitos de autor, know-how, por exemplo, atividade da área artística, literária, 16,5% no âmbito da propriedade intelectual. Depois o artigo 101, a linha B, estabelece 25% para as atividades que decorrem da tabela de atividades a que se refere o artigo 151 do Código do IRS. Quem abrir atividade conforme as atividades elencadas na tabela de atividades do artigo 151 do Código do IRS, que é a maioria dos prestadores de serviços, arquitetos, economistas, contabilistas, médicos, enfermeiros, enfim, tradutores, professores, explicadores, advogados, por aí fora, todas essas prestações de serviços que estão abrangidas pela tabela de atividades que é anexa ao artigo 151 do Código do IRS
a retenção é de 25%. Esta é a retenção que mais se utiliza. Depois, ou que mais se aplica. Depois temos 11,5%. 11,5% é para aquelas atividades que não constam da lista de atividades anexa ao artigo 151 do Código do IRS. E, portanto, normalmente são as atividades que são abertas através de uma classificação de atividade económica, que é a alternativa para termos um código de atividade, quando o nosso código de atividade não consta na tabela de atividades do artigo 151 do Código do IRS. E depois temos 20%, que é aplicado às atividades ou às profissões de elevado valor acrescentado, que consta da tabela das atividades de elevado valor acrescentado, que se aplica, nomeadamente, ao regime do residente não habitual. O residente não habitual, ao desenvolver atividades de elevado valor acrescentado, a sua taxa de retenção de IRS é de 20%. São estas as 4 taxas que se aplicam. Propriedade intelectual, tabela de atividades, artigo 151, prestação de serviços, elencadas na tabela de atividades a que se refere o artigo 151, aquelas que não cabem na tabela de atividades do artigo 151, que terão que ser criadas, abrir atividade através de uma classificação de atividade económica, e depois as atividades de elevado valor acrescentado, aquelas que, por exemplo, são desenvolvidas pelo residente não habitual e que ficam sujeitas a 20%. Só para fazermos uma revisão das taxas de retenção na fonte que se aplicam aos trabalhadores independentes e que constam do artigo 101, número 1, do Código do IRS. Fica então assim visto este novo limite de 12.500 euros que é aplicado em 2021. Se porventura começou a ver este vídeo a meio ou já no final, convém começar a vê-lo desde o início, porque para se conseguir compreender toda esta matéria que eu expliquei neste vídeo, convém iniciar desde o princípio do vídeo para se conseguir todo o encadeamento de raciocínio que eu fui desenvolvendo. Agradeço muito o facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.